Eu quero dar aqui uma nota parlamentar. Aquilo que eu acho que é inadmissível, que foi, houve muitas pessoas que tiveram uma atitude crítica em relação à intervenção da NATO, no sentido de fazer alargar a fronteira do leste europeu, que de certa forma foram tentando dar também algum contexto àquilo que foi, o que era a perspectiva, ou o significado da perspectiva para a própria Rússia, e algumas dessas pessoas perderam um bocadinho, eu diria, a decência moral, não é? E houve quase que um festejo deste abandono pelos Estados Unidos, não é? O que só demonstra a forma radical como este debate tem sido a ser feito. Houve um certo festejo do abandono e, por outro lado, a própria política externa da União Europeia revelou-se, e era um ponto que eu queria partilhar muito convosco, uma tragédia. Numa altura em que se exigia mais moderação ainda, em que se exigia introduzir mecanismos de motivação para lutar pela introdução de parceiros credíveis no processo negocial, não foi nada disso do que a Europa, ou esta Europa, fez. A Europa entrou, enfim, acho numa certa espiral de radicalismo. E a adoção, isto é de uma enorme gravidade, penso eu, a adoção por parte dos agentes políticos da União Europeia da remilitarização com o nome do próprio programa, eu acho que é sintomático. O Rearm Europe começou por ser assim apresentado, ou seja, rearmar a Europa de uma forma aberta, sem nenhum tipo de preconceito, e depois acabou por revelar-se um pouco uma operação de marketing, no sentido de que, a meio do processo, os pais da ideia perceberam que era necessário fazer uma mudança. E mudou o nome, o Rearm Europe, como uma operação de marketing, mas deixa onde é que ele tem por trás, que é, de facto, uma atitude radical em relação à guerra e desprezo por um processo de paz. Ao mesmo tempo que a Europa criou um programa, uma vez mais, de rearmamento, como é que a Europa pode voltar a cair nesta armadilha, foi também apresentado um kit de emergência para os europeus usarem no caso de haver um conflito. E isto, para mim, tem duas vertentes. Há uma vertente que, para mim, é absolutamente patética, é um disparate fazer isto da forma que foi feita, como mais uma ação de marketing dentro deste quadro, mas ao mesmo tempo é também alarmista, não é? Porque nós não podemos dizer que a atitude que é patética e que é, mas ou ignorando o facto de se tratar da Comissão Europeia e dos mais altos líderes europeus. Portanto, esta ideia de juntar alarme e disparate normalmente tem maus resultados. E tem maus resultados numa Europa que deveria ser, diria eu, o último continente, não é? A refletir e a tomar medidas concretas para voltar à guerra. Nós estamos a falar da Europa do pós-Segunda Guerra Mundial, que foi construída em cima do sangue que foi derramado por milhões de pessoas. E foi construída como um projeto de paz e de cooperação. É por isso que eu acho que esta tentativa, vamos ver se vai ou não ser concretizada, porque é um processo que é longo ainda, representa uma traição. Eu sei que a palavra é dura, mas eu queria dizer isto. É uma traição ao espírito dos fundadores da União Europeia. É uma traição à ética reconciliadora do Adenauer. É uma traição ao espírito cooperativo do Schuman. É uma traição à coragem do Brandt, que foi um homem notável porque conseguiu construir aquilo que eu preciso agora de partilhar, que é a ideia de que é preciso construir diálogos impossíveis. É o homem que abre caminho para a reunificação da RFA com a RTA. É por isso que eu acho que a Europa entrar nesta deriva da remilitarização é uma traição ao próprio espírito de cooperação da União Europeia. Eu percebo, não é, que a algum momento vai haver aqui uma articulação de objetivos entre aquilo que são os interesses das indústrias, os interesses também de alguns setores políticos e também, e é uma nota que eu sei que vai gerar algum tipo de polémica, alguns setores intelectuais. E o que é que une no facto de todos estes interesses? É incutir o medo e o medo coletivo. Eu não vou aqui no erro de pensar que são apenas isto, sendo também isto. Há aqui uma componente, uma certa agitação belicista mediática, que não se pode esconder. Mas há mais também. É porque são pessoas que têm um papel importantíssimo na sociedade. São pessoas que deviam ser um pouco mediadores, ou muito mediadores, e que se portam um pouco como uma espécie de cavaleiros do apocalipse. Eu acho que tenho algum fair play, e há pouco tempo li no Twitter, no X, uma metáfora no sentido contrário. Ou seja, alguém que dizia que, bom, no fundo, as pessoas estão a defender o processo de paz, que defendem esta ideia que é possível fazer ou construir um diálogo impossível, no fundo estão-se a portar um pouco como pombas crocodilo. Eu discordo da metáfora, mas não renego que é uma metáfora que tem eficácia narrativa. E, portanto, o fair play também obriga a isso. Se eu uso estas metáforas falando sobre os cavaleiros do apocalipse, também tenho de aceitar, não é? Embora não me revende nisso, que haja também esta utilização de uma certa interpretação de caráter literário sobre o que é que são estas pombas crocodilo. Acho isto
na verdade, que todos nós, sejam os pombos crocodilos, sejam os cavalos do apocalipse, têm uma enorme responsabilidade. E essa responsabilidade aumenta muitíssimo em tempos de crise. Porque estas pessoas, no fundo, são mediadores entre o conhecimento que elas têm e as opiniões públicas. São pessoas que deviam, penso eu, promover os valores humanistas, os valores da paz, os valores da tolerância. Deviam também ser um pouco, ou muito, se calhar, construtores de pontes sociais, e construir pontes é essencial para que haja higiene nas sociedades. E é por isso que as pessoas que estão a ter no espaço público com esta responsabilidade mediática, académica, deviam ser, penso eu, um pouco a voz da consciência. Dir-me, bom, mas as pessoas acham que estão a ser a voz da consciência, acham que estão a ser a voz da razão. Eu admito isso, convictamente que as pessoas acreditam no que estão a defender, evidentemente, não é? Porque não, eu próprio também não acreditaria neste debate. Mas eu acho que os termos em que o debate está a ser feito devia ser um pouco mais transparente e um pouco mais cauteloso. Porque o que está a passar, se nós formos uma vez mais racionais, nós estamos a preparar as democracias para uma guerra. É isto que se trata. E para que nós possamos fazer isto, porque uma coisa é uma Rússia autocrática decidir invadir um país soberano ao abrigo de uma falsa intervenção ou operação militar especial, outra coisa são as democracias europeias poderem fazer o mesmo. As democracias precisam de ser preparadas e precisam de uma narrativa de catástrofe para que elas possam ser anestesiadas nesta inevitabilidade. E esta narrativa da guerra costuma ser mais ou menos assim, ou tem sido assim ao longo dos últimos anos. Ou é uma guerra existencial, o que está em causa somos nós ou são eles. Há uma segunda linha narrativa em que vai falar sobre a guerra limpa, que é a tecnologia hoje em dia vai poupar vidas, ou seja, uma guerra não será tão destrutiva como foram as guerras anteriores. E uma terceira linha argumentativa que eu antevejo que venha a ser usada é uma guerra preventiva. Ou seja, a Europa, quando estiver devidamente fortificada, deve atacar primeiro antes que seja demasiado tarde. Nada disto é novo. E é para aí que caminhamos, e é por isso que eu tenho feito um apelo para que os cavaleiros do Apocalipse possam, no fundo, também dizer isto, não é? Se estão ou não estão a preparar terreno para que as democracias façam este tipo de debates, haja kit de emergência ou haja um revamp do programa Rearm Europe. É preciso começar a fazer isto. Arranjamos alguma coisa concreta para trabalhar. E aqui houve uma boa notícia, o início das negociações. Eu sei que as negociações foram necessariamente, e estão a ser e vão ser, precárias, limitadas, frágeis, mas aconteceram, ou começaram a acontecer. Iniciou-se uma negociação para construir um cessar-fogo. Uma vez mais, eu sei que o cessar-fogo, quando ocorrer, vai ser limitado, vai ser frágil e provavelmente vai ser desrespeitado e vai ser colocado em causa. Mas é a primeira vez, ao fim de 3 anos, que nós temos uma esperança concreta de que alguma coisa possa vir a mudar. E fico um pouco desiludido com esta tragédia que a Europa continuar a insistir neste contexto, de haver aqui uma pequena esperança concreta, a insistir na sua remilitarização e a preparar-se para uma guerra quando devia estar a envolver-se diplomaticamente. A Europa devia estar a envolver-se diplomaticamente nas negociações. Isto não pode ser entre os Estados Unidos e a Rússia. É preciso envolver a diplomacia europeia, é preciso envolver também as Nações Unidas, talvez até a OSCE, também o Vaticano. É preciso que haja alguém que construa aqui vários canais diplomáticos para que isto não seja apenas entre os Estados Unidos e a Rússia, como está a ser. Se isto for verdade o que eu estou a dizer, se chegarmos a um processo de paz, a um cessar-fogo, aceito apenas nisto, na vontade dos Estados Unidos e na vontade da Rússia, o que nós vamos ter é provavelmente o início da desagregação da Ucrânia. E uma desagregação feita nestas condições significa que a Ucrânia não vai ter em nenhum momento aquilo que a Ucrânia tem de ter, que é garantias de segurança futura, garantias multilaterais de segurança. Significa que a Ucrânia também não vai estar dentro de um processo de adesão à União Europeia. Significa que a Ucrânia não vai estar dentro de um processo de reconstrução. É por isso que é importantíssimo que as negociações, para o cessar-fogo ou para um processo de paz, tenham de envolver a Ucrânia e diversos parceiros. Parceiros que sejam isto, mediadores credíveis e reconhecidos por ambas as partes. Se nós conseguirmos isto, começar a identificar para já mediadores credíveis que sejam capazes de introduzir uma certa racionalidade do processo, nós vamos evitar que a paz seja uma paz, essa sim, precária. Ou seja, que a paz possa ser novamente instrumentalizada, ou talvez dito assim, que a paz seja um processo inacabado. Aquilo que me parece evidente é que rearmar a Europa com este sentido de urgência com que está a ser imposto às opiniões públicas, significa isto, que vai haver um momento em que a guerra vai parecer o caminho mais fácil para nós aliviarmos todas as tensões que estamos a acumular durante este período de tempo.
Quanto mais nós falamos sobre kits de emergência, quanto mais nós apelamos à remilitarização da Europa, maior será a tensão. E quando nós acumulamos a tensão a tal ponto, vai ser razoável aliviá-la através de um conflito. Porque vai parecer quase que o desenrolar natural para toda esta tensão que nós estamos a acumular. Portanto, o que nós vamos deixar para as gerações seguintes é apenas isto. É uma paz dos cemitérios. E é por isso que eu acho que nós devemos ter alguma cautela neste desprezo pelos diálogos impossíveis, que eu sei que são complexos, e pelo desprezo pela diplomacia. Não se pode desistir da diplomacia. A Europa, a ONU, o Vaticano não podem desistir de se colocarem dentro deste processo negocial. Está no início e, portanto, estamos ainda muito a tempo que isso venha a acontecer. Há uma coisa que nós sabemos com uma certa fiabilidade, que é sempre que a Europa se prepara para a guerra, sempre que a Europa quer uma guerra, a Europa começa a sua própria guerra. E convém não perder isso de vista, que todos os dias tem um dia de ontem.